Olá pessoal, boa noite a cada um de vocês. Graça e paz seja em cada um. Estamos em nosso novo sistema de discipulado em rede ao vivo pelo Facebook e quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos irmãos vão entrando, queremos dar algumas recomendações, alguns avisos. Enquanto nós estivemos ministrando a palavra, interaja conosco, mande sua mensagem, mande assim algo relativo à palavra que está sendo ministrada e ao mesmo tempo que você também possa estar anotando. Lembre-se, queridos, nós estamos numa escola de discipulado. Portanto, nós estamos estudando a palavra. Nas outras semanas já falamos bastante sobre o espírito de Absalão, o espírito de Jezabel. Falamos sobre outros assuntos relevantes, mas que vai formatando a nossa mente e o nosso coração para nós termos... estamos, digamos assim, estamos construindo uma base sólida, um fundamento sólido para construir o reino de Deus em nossa vida, para que possamos ser participantes proativos das coisas que Deus está fazendo nesses dias. E somos os remanescentes dos últimos tempos. Jesus está voltando, queridos. Então, por isso Deus tem nos dado muitas revelações, nos tem dado a sua palavra, nos tem dado estudos significativos que, de fato, nos trazem fortes fundamentos sólidos para construir a nossa mente e o nosso coração voltada para as coisas do reino de Deus. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus é fazer parte de uma família onde nós temos um pai que nos ama, um pai que tem uma herança sobrenatural para que nós possamos, como seus filhos, desfrutá-la em vida e depois a eternidade com Jesus Cristo. Então, você, enquanto nós estamos ministrando esta palavra, você pode colocar assim a frase mais impactante para você, ok? Eu falo alguma coisa, tá? E você vai colocando ali, mas vamos interagindo, porque isso vai demonstrando sua participação, que você está ali prestando atenção. E isso é muito importante, muito importante. Nós estamos com 43 pessoas, ou 43 conexões. Eu tenho certeza que em uma conexão deve ter mais pessoas. Então nós temos aproximadamente no grupo do WhatsApp do discipulado, nós temos 103 contatos, 103 contatos. E espero que pelo menos uns 50% mais um possa estar entrando para desfrutar desse tempo de discipulado. Amém, amados? Quero agradecer a Deus por essa igreja poderosa que Deus colocou em nossas mãos. Quero agradecer a Deus pela sua vida, porque nós entendemos que juntos nós podemos sim construir um reino inabalável. O reino de Deus é um reino inabalável e por isso ele vai descortinando seus mistérios na nossa vida. Aleluia! Vou esperar mais uns 3 minutinhos, 20 horas e 10 minutos, nós começamos. Estamos com 51 conexões. Uau, estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Aleluia, glória a Deus por isso. Se em algum momento alguém de vocês precisa de um pastoreamento, de uma conversa comigo, de alguma situação, que vocês possam estar entrando em contato com a pastora Kátia e ela vai estar se agendando um dia da semana. Infelizmente, as noites
é muito difícil, não tenho noites livres, ok? Mas durante o dia, sim. Se você puder fazer um esforço durante o dia, sim, nós podemos atendê-lo para conversar contigo, te orientar, orar com você. Amém, amados? E logo, quando tudo isto passar, nossa primeira ação será marcar o CIL, onde nós vamos estar já com várias pessoas novas que Deus tem nos presenteado nesse tempo. Vamos estar fazendo o CIL para essas pessoas. E se você julgar necessário passar mais uma vez pela experiência do CIL, porque às vezes precisamos rever algumas coisas na nossa vida e nada impede que você faça novamente o CIL. Mas estaremos oportunamente anunciando, ok? Ok, queridos, vamos fazer uma oração então e vamos iniciar então a nossa ministração desta noite. Pai amado, nós queremos orar a Ti, queremos levantar o nosso clamor diante da Tua presença. Muito obrigado, Pai, por cada discípulo que aqui está se manifestando, já está pronto para receber a boa semente da palavra de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia. Pai, muito obrigado, Senhor, porque declaramos que se não fosse o Senhor, não sabemos onde nós estaríamos. Mas se estamos alinhados com um propósito, com uma visão, com um alvo, com uma meta a ser alcançada, Senhor, é porque o Senhor tem estado conosco. E dizemos, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor garantiu que pudéssemos andar neste caminho tão excelente, que é o caminho de Jesus Cristo, onde Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nós decidimos não nos desviar deste caminho, porque sabemos que este caminho, apesar dele ser estreito, e poucos os que acessam esse caminho, nós queremos fazer parte desses poucos que acessam esse caminho, para que no final deste caminho nós possamos encontrar a eternidade no céu com Jesus Cristo. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos. Se houver alguma necessidade, se houver algum desconforto, Pai, em nome de Jesus, repreendemos todo espírito, principalmente enfermidade, Senhor, espírito da Grécia, que é o espírito do racionalismo, do questionamento. Pai, que nós recebamos não no nosso intelecto esta palavra, mas que recebamos em nosso espírito, para que nosso espírito entre em conexão com o Espírito de Deus e recebamos a revelação, para que o nosso entendimento seja despertado espiritualmente e sejam iluminados, para que possamos, corpo, alma e espírito, andar neste caminho de uma forma segura, de uma forma certa, de uma forma, Senhor Deus, que nós tenhamos a plena revelação, pleno entendimento de que sim, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Pai, muito obrigado. Mais uma vez, glorifica teu nome, Senhor, e muito obrigado por esta família poderosa, por esta família sobrenatural chamada Hosana. Pai, que cada dia mais nos levantemos como verdadeiros discípulos, fortalecidos, e que nada nos abale, porque estamos fundamentados na rocha, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá, porque temos um assunto bastante extenso nessa noite. Espero que em 1 hora no máximo eu possa, ou 1h15, que eu possa passar para você este discipulado e que você possa compreender a grandeza desta revelação. Amados, precisamos ter muita revelação. Nunca falamos tanto em revelação e como nos dias de hoje. E nós realmente, nesses últimos tempos, precisamos ter este conhecimento, precisamos passar por esta experiência,
porque sabemos que há muitos ensinos, e eu quero colocar bem claro aqui que este ensino que eu vou passar é um ensino da nossa casa espiritual. É o ensino da doutrina que nós entendemos que é assim que funciona o reino de Deus. Não queremos colocar este ensino sobre os outros ensinos que estão sendo disseminados por aí. Esse ensino especificamente para os discípulos da nossa casa espiritual. Eu, como pai espiritual, estou alimentando o meu povo. São as pessoas que são membros da nossa igreja e que estão totalmente sendo guiados por esta casa espiritual. Então, esta palavra é para você que é discípulo. Amém? Se você está entrando e ainda não é discípulo ou não conhece a nossa igreja, então nós queremos que você também possa dar seu nome e nós possamos alcançar você para que você também possa fazer parte deste grupo, se assim você ter a revelação de Deus no seu coração. Aleluia! Ok, amados, Hebreus capítulo 4, versículo 12, esteja anotando aí, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus com solidez, com fundamentos, com alicerces poderosos, pois em tempos de conflitos com o mundo, é através da palavra de Deus que nós vamos poder nos manter firmes, sem ser sacudidos pelas falsas ideias e doutrinas de homens que andam por aí, segundo suas tradições. Então, a palavra de Deus é o nosso alicerce, o nosso fundamento. E nós precisamos ter experiência espiritual com a palavra de Deus para nos sustentar, para nos alimentar, para que não venhamos a comer comidas, digamos assim, fúteis, comidas que só entorpecem, assim como no mundo natural, né, existem muitos tipos de alimento que são gostosos, mas são extremamente nocivos para a nossa saúde física, que entopem veias, que causam males para o nosso corpo físico e diminuindo o nosso nível de vida e a nossa qualidade de vida, inclusive muitos deles nos levando até a morte por conta de enfermidades contraídas por essa má alimentação. Então, a palavra de Deus é um alimento sólido, que vem para nos renovar, que vem para nos fortalecer, que vem para produzir saúde para o nosso corpo, para o nosso espírito e também para a nossa alma. E não seremos facilmente doutrinados por falsas doutrinas. Amados, a nossa fé, ela se fragiliza quando não estamos fundamentados na palavra de Deus. Ou seja, quando estamos fracos, quando estamos debilitados, quando estamos sem alimento, somos alvos fáceis do inimigo para ser confundidos, para ser distraídos e para ser direcionado em outro caminho que não é o caminho da verdade e da vida que nos leva ao Pai. A nossa fé, amados, não cria raízes profundas. Quando nós desconhecemos a palavra de Deus, a nossa fé não cria raízes profundas para nos suportar ou para nos sustentar em tempos de tormentas. Em tempos de tormentas, não tem raízes profundas. Então, como se percebe essa fragilidade? Como que eu percebo essa fragilidade na minha fé? Quando vem as sacudidas, como essa pandemia, por exemplo, ou alguma enfermidade, algum diagnóstico, ou alguma situação econômica, nos afeta
afetam emocionalmente. E quando nos afetam emocionalmente, significa que não temos raízes profundas da nossa fé. Não temos fundamentos que nos sustentam, que absorvem esses golpes que a vida nos impõe. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas confiai, eu venci o mundo. Ou seja, esse confiai significa na palavra de Deus. Confiar no ensinamento de Cristo. Estejam alicerçados na palavra, porque sem a palavra seremos sacudidos e seremos envolvidos emocionalmente e seremos afetados. Estaremos com todas as consequências do que o que nos afeta emocionalmente. Amados, o Evangelho de Cristo, escute isso, o Evangelho de Cristo nos empodera para viver no nosso dia a dia. Nos empodera para viver no nosso trabalho com vigor, na rua ou onde quer que nós estejamos. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é somente para vivermos dentro dos templos. Não é somente para vivermos dentro da congregação dos santos, mas para nos ajudar a viver sob o poder e a interferência do Espírito Santo para suportar todas as aflições da vida. Então o Evangelho de Cristo vem sobre a nossa vida mediante o poder do Espírito Santo, que nos ajuda a suportar todas as aflições que a vida nos impõe, onde quer que nós estejamos. Por isso, amados, nós precisamos conhecer com solidez o poder sobrenatural que há na palavra de Deus. O poder sobrenatural que há na palavra de Deus. Veja o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Ou seja, não há sombra de dúvidas na palavra. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a revelação do Logos, da palavra de Deus. Ou seja, Jesus veio para transmitir o coração de Deus para a nossa vida. E nessa palavra não há sombra de dúvidas, não há passado, não há presente e não há futuro. Há uma estabilidade. Ele é, ele era, ele é e ele continuará sendo. Então, a palavra de Deus, quando nós temos a revelação da sua solidez, nós também refletimos esta estabilidade. Esta estabilidade. Por que vemos muitas pessoas oscilando nas suas vidas? Porque se asseguram de um texto bíblico, mas não do contexto inteiro. Porque não meditam na palavra. E Deus fala para Josué: Josué, ei, medite na minha palavra de dia e de noite. Porque através da minha palavra que você vai ter a minha direção, você vai ter a minha revelação. Você, pela revelação, você irá conquistar todas aquelas nações que estão na terra que hoje eu tenho para dar para o meu povo Israel. Uau! Uau! Você quer conquistar? Você quer avançar? Você quer expandir? Então, leia e medite na palavra de Deus de dia e de noite. Que suas palavras reflitam o que a palavra de Deus está dizendo. Que você seja um órgão, um instrumento poderoso do Espírito Santo para poder impartir para as pessoas com suas palavras a palavra que já está impressa dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Porque muitas pessoas falam de coisas que não sabem, ou falam palavras nefastas, palavras torpes. Por quê? Porque não tem nada no coração relacionado à palavra de Deus. Então, para todos aqueles que buscam refúgio em sua palavra, Cristo se revela constantemente. E sabe o que isso faz? Produz em nosso espírito solidez.
e poder sobrenatural a cada um daqueles que creem na palavra. Uau! Nos tornamos poderosos, homens e mulheres poderosos em palavra, em ações, em manifestação de poder. A palavra de Deus não somente é letra. A palavra do Senhor não é somente letra, mas a palavra de Deus contém profundas revelações de acordo com o nível do processo espiritual, ou seja, de acordo com o nível do meu processo, em que altura, em que nível do processo eu estou, Deus também se revela. Quanto mais eu avanço no meu processo, mais revelação eu terei. Não pense que você decorou Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, e aquilo vai ser a revelação de toda a Bíblia para você. Não, queridos, não. Precisamos crescer. A Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. E devemos conhecê-lo como? Através da sua palavra. Porque através da sua palavra que vem o mistério do sobrenatural. Vem as visões, vem as interpretações, vem as coisas proféticas. Tudo tem que estar alinhado à palavra de Deus. Ninguém profetiza só por profetizar. É isso que te digo. Não. A base é a palavra de Deus da profecia. Nós não podemos sair por aí profetizando a todo mundo. Não. Nós temos que profetizar de acordo com a impressão do Espírito em nosso espírito e respaldado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a palavra revelada que nos dá a base, que nos dá o fundamento, que nos dá a experiência para entrar no mundo sobrenatural. Então, de acordo com o nível do meu processo, Deus se manifesta. Assim como no natural, as matérias na escola, para quem está no primeiro ano, são matérias inerentes ao primeiro ano. O segundo, já uma matéria um pouquinho mais sólida, inerentes ao segundo ano. E assim consecutivamente. Na nossa vida cristã também é assim. Quanto mais avançamos em nosso processo, seriamente, com revelação, então nós também receberemos da parte de Deus maiores incumbências, maiores revelações dos seus mistérios. Porque quanto mais esquadrinhamos a palavra de Deus, mais revelação teremos. Amém, amados? Então, quanto mais avançarmos no processo espiritual, as revelações através do Espírito Santo serão mais frequentes em nossa vida. Uau, que coisa linda isso, queridos. Quanto mais você aguça o seu processo e levar a sério o seu processo espiritual com Deus, com responsabilidade, com revelação da aliança que você tem com Cristo Jesus, mais manifestações do Espírito Santo serão vistos na sua vida. Você terá mais noção de visão, de entendimento espiritual. Já não será facilmente abalado pelas circunstâncias, pelas situações. Você terá olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, esse texto vai começar a fazer muito sentido na sua vida. Então, amados, a revelação da palavra não é somente, escute isso aqui, a revelação da palavra não é somente para anunciar coisas novas. Escute. Não é somente para anunciar coisas novas, coisas ocultas, mistérios. Mas há revelações fundamentais que a igreja, no decorrer do seu crescimento, perdeu. E nós, como igreja remanescente, precisamos resgatar. Todos os fundamentos do Evangelho de Cristo são uma revelação. Amém? Todos os fundamentos do Evangelho de Cristo são uma revelação. Então, são âncoras da nossa fé. São âncoras da nossa fé. E quando não temos revelação desses fundamentos consolidados em nossa vida,
então nós seremos apenas pessoas religiosas. Quando os fundamentos do Evangelho de Cristo não são uma revelação para nós, então nós serviremos a Deus de uma maneira religiosa. Não teremos entendimento do porquê e para que nós estamos servindo ao Senhor. Sabe aquela pessoa que faz porque tem que fazer? É como uma certa vez na empresa chegou um novo funcionário e foi sendo ensinado para ele como deveria fazer o trabalho. E um dia eu fui lá e perguntei, escuta, por que você está fazendo esse trabalho? E ele disse assim, não sei, me mandaram fazer, eu estou fazendo. Isso é religioso. Isso é ser religioso. Ah, estou indo na igreja. É para adorar a Deus, tá? Né? Eu estou vindo porque minha mãe mandou, porque meu pai, porque minha esposa ficou me enchendo a paciência. Eu vim na igreja. É religioso. Então seu culto não serve para nada. Porque não tem fundamento na palavra, não tem revelação. A revelação é justamente para nos trazer esse sentido de saber do porquê estamos fazendo e para que não estamos fazendo. Precisamos ter esta revelação, precisamos ter esse entendimento. Por exemplo, queridos, o que é uma revelação de fundamento? O que é uma revelação de fundamento? A consciência da salvação. O que é uma revelação de fundamento? É ter a consciência da salvação. Ser consciente, ser entendido, você ter uma revelação da necessidade de você ser salvo por Jesus Cristo. Isso é uma revelação de fundamento. Por quê? Porque a salvação é um fundamento. A revelação é a salvação. A salvação é uma doutrina, é um fundamento, é um alicerce. E eu tenho que ter a necessidade de ter a revelação do porquê que eu preciso ser salvo. Então muitas pessoas chegam até Jesus e o aceitam como Salvador e Senhor de suas vidas em função de uma necessidade atual, passageira. Ontem nós falamos isso no culto. Aliás, hoje estive assistindo o culto novamente e graças a Deus saiu tudo bem. Deu para ouvir bem o áudio, a imagem de vez em quando dava umas paradinhas, mas no final deu tudo certo. E Deus trouxe uma palavra tremenda sobre isto, sobre o que muitas pessoas, por falta dessa consciência da salvação, vêm a Jesus somente por conta de uma necessidade atual, por uma necessidade passageira, por uma necessidade momentânea, ou às vezes até por obrigação. Então, queridos, vem para suprir apenas uma necessidade sem ter visão revelada do verdadeiro sentido dessa entrega. Não tem a revelação. Não tem a revelação da eternidade, não tem a revelação de céu e nem de inferno. Quando eu venho para Jesus, eu tenho que ter a consciência pelo Espírito de Deus quando a palavra do Senhor é pregada, porque sempre nos falamos da eternidade, sempre nos falamos do inferno, então aquela pessoa precisa ter esta revelação do Espírito para aceitar a Jesus como seu Salvador e Senhor pela revelação do céu e do inferno, e não pela necessidade para a qual essa pessoa está indo para a igreja. Olhe nisso. O motivo pelo qual devo entregar a minha vida a Jesus não é para suprir necessidades momentâneas, mas é para ter a revelação de passar uma eternidade com Cristo. Este é o que o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Convence que se você continua em pecado, há um juízo te esperando. E convence que se você se arrepender, há um céu te esperando. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então eu preciso, amados, ter a convicção, a consciência da eternidade. Assim, ter um verdadeiro encontro com Cristo para mudar toda a minha vida através de um processo.
Porque não basta entrar pela porta e ficar na porta. Tem muitas pessoas que gostam de ficar na porta. Por quê? Porque está fácil para você estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Então tem muitos cristãos que aceitam a Jesus, vão até a igreja, mas o outro pé está no mundo. Ou seja, continuam fazendo as obras que antigamente faziam. E aquilo vai começando a cauterizar o seu coração, cauterizar a sua consciência, ao ponto de que já vê isso como um ato normal. Por quê? Porque essa pessoa não tem comunhão no processo com a palavra de Deus. Porque quando a pessoa verdadeiramente conhece a palavra de Deus, sabe exatamente como deve conduzir a sua vida a partir de então. Por isso Jesus disse, pelos seus frutos o conhecereis. E tem tantos cristãos que não têm fruto nenhum de mudança de vida. Aliás, continuam produzindo frutos podres, frutos que não glorificam a Deus, frutos que envergonham o Evangelho de Deus, frutos que não dão testemunho. E quando as pessoas falam dessa pessoa, pessoas do mundo, dizem, se for como fulano, eu não quero nem saber, não quero nem ir na igreja desse cara. Se a igreja o pastor deve estar ensinando essas coisas, ainda a gente leva a culpa por conta disso. Teu pastor não deve estar te ensinando. As pessoas não podem, as pessoas do mundo não podem me ver como uma delas. Eu sempre tenho que ter um diferencial. Eu sempre tenho que ter uma palavra que constrange o coração dessas pessoas. Eu não posso compartilhar do mesmo palavreado. Não posso compartilhar das mesmas piadas sujas. Eu não posso participar, nem me assentar à roda dos escarnecedores para tomar com eles, para fumar com eles, para falar palavras torpes. Pastor, mas eu estive só por causa de um churrasquinho com os amigos e não sei o quê. Não, queridos, você tem que ser luz. Se um dia Cristo te alcançou, então a luz te alcançou. E você está sendo luz? Teus testemunho, tua vida, teu palavreado, está condizente com a palavra de Deus? Se não está condizente, então você não é discípulo. Você é o crente Raimundo, um pé no mundo e um pé na igreja. Não podemos ser assim, queridos. Deus está nos trazendo esta revelação, porque nós precisamos ter essa revelação já formada em nosso coração. Isso são princípios básicos de uma vida cristã. Então eu preciso ter consciência, preciso ter revelação da eternidade. Porque o que está em jogo aqui não é minha saúde, não é minha carreira, não é meu negócio, não é meu casamento. O que está em jogo aqui é a minha eternidade. Isso é consciência de salvação. Preciso ter consciência de salvação. Em outro discipulado, nós já vimos a nossa origem cristã. Você lembra? No discipulado anterior, nós vimos da onde nós viemos. Aonde é a nossa origem cristã. Vimos que a salvação vem dos judeus, conforme a palavra de Cristo. Escute aí, ó. João capítulo 4, versículo 22, diz assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, mas nós, os judeus, adoramos o que conhecemos. Embora não vemos, mas adoramos porque o conhecemos. Depois Jesus acrescenta e diz assim: pois a salvação vem dos judeus. Então, aí vem a nossa origem. E nós já falamos sobre isso na ocasião passada. Por que vem dos judeus? Por que vem dos judeus? Escute, muito importante. Nós estamos construindo uma base para depois falarmos do assunto do nosso discipulado hoje. Tudo que nós falamos até agora, nós estamos construindo uma base para a gente entrar no assunto que nós preparamos para hoje. Escute, por que a salvação vem dos judeus? Escute isso.
porque toda revelação profética de Deus e seus oráculos para o mundo veio através de um povo chamado Israel, mediante os seus profetas, e que eles nos fizeram chegar até nós. Toda a revelação dos desígnios de Deus, desde a criação do mundo até a volta de Jesus, vem por intermédio do povo de Israel. Vem por intermédio dos judeus. Por isso, Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Por isso, amados, quando lhe perguntam, você que tipo de igreja é? Que tipo de comunidade cristã? Que tipo de cristãos vocês são? Você, como discípulo desta casa espiritual, você tem que dizer, nossa fé é cristã judaica. Essa é a nossa revelação. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa salvação vem dos judeus. Como disse Jesus. Então, a partir dessas revelações, escute agora nós vamos estar entrando no assunto. A partir dessas revelações, desembocamos para a igreja de Cristo. Isto é, o corpo de Cristo. Então, Israel e a igreja de Cristo estão totalmente conectados com laços espirituais através das revelações de Deus para o cumprimento de todas as coisas. Escute, eu vou repetir isso para você, porque precisa estar bem consolidado esse pensamento. Israel e a igreja de Cristo estão plenamente conectados espiritualmente. Como? Pelas revelações de Deus para o cumprimento de todas as coisas nesta era. Nós estamos conectados espiritualmente com Israel. Então, queridos, é muito importante reforçar a nossa fé nesta revelação. Isso é consciência de revelação. Então, precisamos reforçar a nossa fé nessa revelação, pois sendo assim, queridos, estaremos muito bem fundamentados na palavra de Deus. Por isso, nós não podemos simplesmente ler só o Novo Testamento. Não, nós temos que ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento para que haja uma completa absorção do conhecimento e da revelação do que Deus vai fazer nesse tempo. Porque no Antigo Testamento tem muitas coisas, tem muitos mistérios proféticos que estão dizendo dos dias que nós viveremos hoje através do Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E aquilo que está no Antigo Testamento está no Novo Testamento, só que com o manto de uma nova aliança, chamada a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, queridos, é a sombra do Novo Testamento. Deus estabeleceu assim. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Isso quer dizer que no Novo Testamento a revelação das profecias do Antigo Testamento se cumpre. Se cumpre. Ok? Vamos lá. Deus estabeleceu muitas festas para os judeus. Estabeleceu lá no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico. Deus estabeleceu uma ordem, um padrão de conduta. Deus estabeleceu leis para Israel como nação. Deus começou a trazer uma visão para Israel. Deus começou a formatar o sistema de governo no livro de Levítico. Tudo aquilo que Deus estabeleceu tem uma conotação espiritual, tem uma conexão da terra com o céu. Tem uma conexão espiritual e por isso que eu e você, em Cristo Jesus, na nova aliança, pelo sangue de Jesus, precisamos ter essa revelação dessa conexão espiritual que nós temos com o céu. Aleluia! Então Deus estabeleceu algumas celebrações no Antigo Testamento. E eu vou ler apenas de uma delas, porque essa
é a que tem mais a ver conosco agora, depois da cruz do Calvário. Escute, Levítico capítulo 23, versículo 1 e 2. Levítico 23, 1 e 2 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés. Quem falou com Moisés? O Senhor. Disse o Senhor, ou seja, não foi um homem que falou com outro homem, foi Deus, foi um oráculo de Deus falando com Moisés. E ele disse o seguinte: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas. Opa! O que Deus está dizendo? As minhas festas. Não é a festa de vocês. Não é a cultura de vocês. Não é a tradição de vocês. Não é o estilo de vocês. É a minha festa. Eu estou falando disso, Senhor. Isso é meu, é coisa minha. E eu estou compartilhando com você, Moisés. A festa não é do povo, a festa é de Deus. Escute, estas são as minhas festas. Estou lendo na versão NVI. E diz, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Então, o que Deus está dizendo? Toda e qualquer reunião que vocês fizeram não é de vocês, são minha festa. É minha reunião. E toda vez que vocês fizerem, serão fixas. Não é hoje, segunda, não terça, não quarta, não quinta. Um dia fixo. E vocês vão proclamar essa reunião como uma reunião sagrada, porque sou eu, o Senhor. Essa festa é minha, essa festa não é de vocês. Eu estou permitindo que vocês participem dessa festa. Mas essa festa não é de vocês. É o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Vamos ver aonde o Senhor quer nos levar com essa palavra aqui. Amém? Presta atenção. Depois no versículo 7, do mesmo livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 7, diz assim: no primeiro dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho nenhum. No primeiro dia. Qual é o primeiro dia da semana? Então Deus está dizendo, no primeiro dia, essa reunião que me pertencem, façam uma reunião no primeiro dia. Uma instrução de Deus para mim e para você. Dizendo, reunião sagrada. E nesse dia, não realizem nenhum trabalho. Esses textos, queridos, são fundamentos que precisam de revelação para as nossas celebrações ao Senhor como corpo de Cristo. Então, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo. Qual é a revelação? Domingo é dia do Senhor. É festa solene ao Senhor. É reunião santa. Deverá ser consagrada. Porque não é uma reunião minha, não é uma reunião de Osana, não é uma reunião do pastor, não é uma reunião da pastora, não é uma reunião da liderança, é uma reunião do povo de Deus para participar de um convite que Deus está me convidando para ser participante da festa dele. Da festa dele. A isso chamamos culto de celebração. Espero que você esteja tendo esta revelação.
esse entendimento. Eu não estou falando de mim mesmo, estou falando o que a palavra de Deus está nos ensinando nesta noite. Por isso no início eu falei, a palavra é o firme fundamento que nos traz a revelação, que produz a revelação em nós. E espero que cada um de vocês, como discípulos, estejam tendo esta revelação. Domingo é justamente o primeiro dia da semana, dia da ressurreição, sabe de quem? De Cristo. Amém. Me permita fazer um paralelo aqui. Vejamos algo interessante. Isso nos lembra de que foi no primeiro dia da semana, no nosso calendário atual, um dia de domingo, que Deus criou a luz. Foi num dia de domingo. Deus criou a luz. Quando ele disse, haja luz, era dia de domingo. Porque a Bíblia diz, em 6 dias Deus criou os céus e terra, e no 7º ele descansou. E qual foi a primeira criação de Deus? A luz. No primeiro dia, Deus criou a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Quando Cristo ressuscitou, a luz se acendeu para todos os homens, ofuscando o poder das trevas. Uau! Isso é tremendo. Todo o Novo Testamento está impregnado com esta verdade quando enfatiza a ressurreição do Senhor no primeiro dia de semana. Veja aí Mateus capítulo 28, versículo 1. Diz assim, depois do sábado, o que vem depois do sábado? Domingo. Vem o primeiro dia. Diz, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. No primeiro dia. E já chegaram tarde. Jesus não estava mais lá. Aleluia. Jesus já tinha ressuscitado. Só estava ali o mensageiro do Senhor dizendo, ei, o que você está procurando? Aquele a quem você está procurando não está mais aqui não, já ressuscitou. Que coisa interessante, uau, eu estou emocionado, estou lacrimejando aqui. Marcos, capítulo 16, eu me empolgo com essas coisas. Marcos, capítulo 16, versículo 2 a 4, diz o seguinte, escute. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer o sol, ou seja, devia ser às 5:30, entre 6 horas da manhã, onde nascia o sol naquela região, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Estavam preocupadas. Como queriam remover a pedra para elas entrarem e jogarem os ungüentos sobre o corpo de Jesus? Mas, olha o que o texto diz. Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Não foi páreo para o poder de Deus. Eu creio que quando Jesus ressuscitou, Deus deve ter dito, soprou vida. E esse poder da vida, da ressurreição de Cristo, e o brilho dessa luz removeu a pedra. Não coube naquela caverna o brilho da luz, ao ponto de mexer com aquela pedra enorme, tirando de lado, e Jesus ressuscitando. Olha que interessante. Deus criou no primeiro dia a luz, haja luz. E depois ressuscita a luz do mundo no primeiro dia. Uau! Em Atos,
capítulo 20, versículo 7, quando a igreja primitiva já estava operando no poder de Deus, com revelações, com milagres, sinais, prodígios, maravilhas, a igreja estava crescendo. Olha o que diz Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, num dia de domingo, reunimos-nos para partir o pão. Uau! E partir o pão não era para fazer uma churrascada, para fazer uma festa, não, porque eles tinham revelação da ordem divina, que no primeiro dia era reunião santa, consagrada ao Senhor, para quê? Para partir o pão. E isso nós fazemos todos os domingos. Para que nos reunimos? Para celebrar o nome do Senhor e partir o pão. Pão aqui é palavra, é comunhão, é relacionamento, é virtude, poder do Espírito Santo. Aleluia! Domingo é dia do Senhor. Então a palavra do Senhor diz: vocês nesse dia não vão trabalhar, não vão fazer nada. No dia do Senhor, domingo, não é dia de passeio, não é dia de ir ao shopping, não é dia de dormir, não é dia de passar com seus amigos, não é dia de receber visitas. Eu sei que estou entrando muito forte com os pensamentos de muitas pessoas aqui. Eu estou quebrando conceitos e tradições humanas, porque dia de domingo Deus fez e consagrou como uma festa sagrada dele, para que nós em Cristo celebremos, façamos parte. Por isso, essa reunião é consagrada ao Senhor e deve ser a nossa prioridade. Aleluia. Eu preciso ter essa revelação. Se eu não tiver esta revelação, queridos, eu vou negociar, eu vou deixar de ir ao culto por qualquer motivo. Tem pessoas que estão doentes, acamadas. E no lugar de ter o esforço de se levantar para ir ao domingo e cultuar a Deus, que sabe lá está a sua cura, não vão. Não estou bem. Isso. Que aquilo. Mas na segunda-feira, independente de como se encontram, vão trabalhar. Ué, por que isso? Não dá para entender. Está com uma gripe forte, espirrando e gastando rolos e rolos de papel higiênico. E não vão na igreja. Mas no domingo, na segunda, vão trabalhar. Qual é o critério? Falta de revelação. Falta de revelação. Domingo é dia do Senhor. Precisamos ter essa revelação. Não é um dia da minha escolha. Foi o Senhor que escolheu e foi o Senhor que instituiu desde o Antigo Testamento e que continua estabelecido no Novo Testamento pós-cruz de Cristo. Serve para mim, serve para você na nova aliança. Ter culto de celebração ao Senhor aos domingos é bíblico. É bíblico, não é uma invenção de qualquer instituição religiosa. Não é, foi a igreja tal, ou a igreja tal, ou não, queridos, não foi instituído por homem. Este culto, primeiro dia, foi instituído por Deus desde o momento que ele falou com Moisés, lá no livro de Levítico, quando ele deu essa instrução. Isso significa que tem um tempo fixo para celebrar o Senhor como festa solene. Qual o dia que Deus fixou? Domingo. Domingo. É uma convocação do Senhor. Não é o pastor que está convidando para você ir. É claro, nós fazemos banners nesse domingo, culto de celebração, não perca e tal. Mas quando você tem a revelação que esse convite não é o pastor que está te fazendo, mas pela revelação que você tem no seu espírito,
que foi Deus que estabeleceu. Então, nunca mais você faltará nos cultos do dia de domingo. Agora nós estamos fazendo uma lista e tal, para por conta das restrições. Mas quando formos liberados, queridos, nenhum domingo mais você pode faltar. Por quê? Porque aí você está em falta com Deus. Você está desprezando o convite de Deus para a sua vida. E nós precisamos ter essa revelação. Precisamos ter essa revelação. É uma convocação santa do Senhor, a mim e a você. Sinta-se honrado. Porque Deus que está convocando para a reunião dele. Dele. Quando Deus está estabelecendo isto por decreto ou por perpétuo, está dizendo que os filhos devem se reunir uma vez por semana, e esse dia não é dia de trabalho ou de qualquer outra coisa. Qual é a revelação de tudo isto? Escute, qual é a revelação de tudo isto? Deus usa o dia dele para prover e estabelecer a sua aliança conosco como seus filhos. Escute isso, é muito importante. Por quê? Por que nós precisamos participar dessa reunião solene do Senhor? Porque é ali que Ele renova a tua força. É ali que Ele provê o que o teu espírito vai precisar para vencer durante a semana. É ali que Ele quer curar as tuas emoções. É ali que Ele quer renovar as tuas expectativas. É através dessa reunião solene que Ele quer causar em nós um sopro de vida. É onde Deus sopra alento de vida. Sopro de vida. Para quê? Para te sustentar durante a semana, diante das aflições, diante das circunstâncias, diante das decisões que você vai tomar. Ele já te prepara, Ele já te dá forças, Ele já te renova. Dificilmente você naquela semana tropeçará. Por quê? Porque foi soprado pelo Espírito de Deus vida. Vida sobre você. Infelizmente, a religião enfraqueceu esta doutrina ou este fundamento. A religião enfraqueceu esta convocação do Senhor, colocando a assistência a esta celebração como apenas uma opção e não como um fundamento divino. Em alguns casos, muitas pessoas sem revelação deste fundamento, queridos, assistem a essa santa convocação do Senhor, muitas vezes por insistência de seus líderes, por insistência dos pais, por insistência do vizinho, por insistência de alguém que está convidando você a participar dessa celebração. Mas nós, como discípulos, escute, estou falando para discípulos, não estou falando para a igreja, estou falando para a igreja de forma geral, não estou falando para neófitos, estou falando para discípulos, estou forjando esta revelação na sua mente e no seu espírito. Por isso que eu tenho que ter esta revelação muito patente no meu espírito. Chega a visita na sua casa, bem na hora do culto, você tem que dizer: eu tenho festa solene ao Senhor. Me perdoem, se vocês quiserem, vamos juntos. Não quer? Vem outro dia. Vem outro dia. Por quê? Não negocio o convite de Deus para a minha vida. Eu preciso estar no culto. Para quê? Porque eu preciso de força para essa semana. Aleluia. Eu tenho coisa para resolver. Aleluia. Eu tenho aflições. Cada dia tem que matar um urso. Segunda tem que matar o urso. Terça tem que matar um leão. Quarta tem que matar Golias. Quinta-feira tem que matar Saul. Sexta-feira tem que matar os filisteus. Para poder descansar. Quantos estão me entendendo? Cada dia tem um desafio para você enfrentar. E se você não se alimentar, como é que você vai sobreviver? Nessa pandemia é impressionante. Muitas pessoas, queridos,
nem se dignaram a conectar com as ministrações, com a palavra, porque a igreja Osana não parou. Nós não paramos, queridos. Trabalhamos 3 vezes mais do que vínhamos fazendo, queridos, para impartir. E quantas revelações Deus já nos deu, assim como essa aqui agora. Talvez muitos dos discípulos que estão nos assistindo agora não têm essa revelação. E estão tendo agora a oportunidade de ter este entendimento. Aleluia. Então, diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, tá? Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia da vinda do Senhor se aproxima. Uau! Este é o tempo onde nós precisamos ter esta revelação e viver nesta revelação e priorizar esse culto solene ao Senhor. Porque senão, queridos, Jesus pode voltar e pegar você assistindo o Faustão, pegar você assistindo coisas indevidas, ou pegar você em alguma festinha por aí, festa de criança, festa não sei quem, chá de panela, chá de bebê, e você, por causa dessas coisas, deixa de assistir a festa solene estabelecida por Deus. Por Deus. E quando nós negociamos essas coisas, eu não estou negociando somente esse culto. Sabe o que eu estou negociando? A minha salvação da eternidade. Eu estou negociando a salvação da minha eternidade. Eu posso perder minha salvação, queridos, por falta de revelação. Precisamos ter revelação de que essa convocação não é do pastor, e sim do Senhor. É uma solenidade santa para partir o pão. O culto de celebração é a primeira convocação fixa semanal que Deus estabelece. Quando Ele estabeleceu as festas para os israelitas naquele tempo, a primeira coisa que Ele estabeleceu foi a reunião no primeiro dia. Depois vem as outras festas, mas a reunião tem que ser nesse dia. Uau! Que coisa interessante. Levítico 23:7, repito, já lemos isso. Ele diz: no primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem nenhum trabalho. Não priorize outras coisas. Esta reunião tem que ser a sua prioridade. Você tem que ter esta revelação. Queridos, você como discípulo de Cristo tem que ter, não tem como. Você precisa ter esta revelação. Você precisa ter esta revelação. Por falta dessa revelação, queridos, muitas pessoas estão cansadas, estão desgastadas, estão enfermas, estão deprimidas, sem esperança, irritadas, violentas, porque não se desconectam das preocupações dessa vida, andam preocupadas, amarguradas, entristecidas, desalentadas. Por quê? Não tem o sopro da reunião solene. Não tem o sopro. E quando estão na reunião, por falta de revelação, não abrem seu coração para que esse sopro os alcance. Aí durante a semana dizem: eu fui no culto domingo, mas não adiantou nada, o culto não foi tão legal. Né? Por quê? Não, queridos. O culto não foi legal porque você não abriu seu coração. O culto não foi legal porque você estava lá, mas seu coração não estava lá. Porque Deus sonda o coração. Enquanto ele não encontra o coração que está presente ali, então ele não faz nada. Ele só faz com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então essas pessoas que não têm essa revelação, há um vazio interior na sua alma. Por isso buscam satisfazer os seus desejos, buscam satisfazer os seus anseios com diversas distrações. Diz: vou aproveitar o domingo para me distrair. Vou aproveitar o domingo para fazer isso. Quando, na verdade, deveriam estar nessa santa convocação.
Está me entendendo, igreja? Escute isso. Domingo é dia do Senhor. É o dia que o Senhor escolheu. Ele escolheu para estar com seus filhos. É o dia que papai, Abba, pai, escolheu para eu e você estarmos junto com ele. Domingo. Domingo é dia de família espiritual. Dia de domingo, você já tem um compromisso com o Senhor. Você até poderá fazer um almoço gostoso, ou aproveitar para ter um momento de lazer, mas essas coisas não podem ser a sua prioridade. Na hora do culto, o culto é a sua prioridade. E você tem que fazer de tudo para fazer tudo antes, para que naquele momento o seu compromisso com Deus seja ordenado, seja cumprido. Porque Deus não se agrada daqueles que têm um compromisso e não cumprem. Deus não se agrada. Na hora que você precisa ir ao templo para celebrar o Senhor, deve ser a sua prioridade, por causa da revelação. A revelação tem que incutir esse senso de compromisso com Deus. Se você não tem essa revelação, a igreja vai ser uma opção para você. Lucas, Jesus disse em Lucas 14, 26, 27, diz assim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, Deus, então, de maneira nenhuma ele jogará fora. De maneira nenhuma. Jesus vai acolhê-lo. E todas as vezes que nós vamos para o templo para participar, você sempre vai ter um irmão sorrindo para você, um irmão estendendo a mão para você, um irmão abraçando você. Estamos nesse tempo de pandemia, mas pelo menos álcool gel, alguém muito gentilmente vai colocar na sua mão. Outros vão levar você para você se assentar naquela cadeira que já está reservada para você. Ou seja, há o amor de Deus que se manifesta. Mas veja o que Jesus diz lá em Lucas 14, 26, 27. Diz assim, escute, palavras duras. Diz assim, se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se a sua prioridade é muito mais forte do que a prioridade deste culto solene a Deus, então você, diz Jesus, não é digno de ser o discípulo dele. E continua dizendo o seguinte, é aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Quando nós carregamos a cruz de Cristo e queremos segui-lo, significa que nós temos a revelação do que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida. E uma das coisas que Ele deseja que tenhamos a revelação de que o primeiro dia é do Senhor. Por isso Jesus diz, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Espero que você não esteja entendendo, queridos. Estejam interagindo ali. Eu não estou vendo aqui, mas daqui a pouco eu vou checar. Amados, isso quer dizer o seguinte, que enquanto não tivermos o fundamento da revelação dessa santa convocação do Senhor, colocando apenas como mais uma opção não prioritária em nossa vida, não seremos dignos de ser chamados discípulos de Cristo. Em outras palavras, não seremos salvos, porque não temos a revelação. Se não valorizamos aqui na terra, escute, se não valorizarmos aqui na terra
a ordem divina de Deus que Ele estabeleceu, você acha que Ele vai querer uma pessoa como você lá no céu, na eternidade? Eu acho que não. Porque se você entendeu aqui, você é um daqueles que vão saber como se comportar lá no céu. Porém, quando não tivermos essa revelação em nossa vida e o aplicamos como fundamento revelado, veja o que irá acontecer. Veja, quando nós temos esta visão, quando nós temos esta revelação, o próprio Jesus disse assim, Mateus 19, 29, ele diz assim, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, dando prioridade, honrando-me com o poder da aliança e a revelação, olha o que Jesus está dizendo, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então, isso aqui denota que se eu começar a priorizar, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, e os seus estatutos, e os seus decretos, e ter a revelação de corpo, de igreja, de celebração, eu estarei sendo enxertado. E Jesus estará jogando sementes na minha mão que dão a 100 por um e vai garantir a herança na eternidade. Ou seja, vou preservar a minha salvação. Que coisa tremenda, queridos. Que coisa tremenda isto. Você quer que as suas sementes, e vou falar aqui, as suas sementes, através de ofertas, através de dízimos, através de selos, através de primícias, através do serviço, sejam sementes que frutifiquem a 100 por um? Quantos de vocês gostariam disso? Então tenha a revelação desta santa convocação do Senhor. Tenha esta revelação. Porque aí você vai saber o que é honra a Deus como Pai e a Deus como Senhor. Você estará honrando. Vir à igreja não pode ser apenas para cumprir um compromisso, mas vir por causa da revelação do decreto perpétuo do Senhor para a minha vida. Nesta santa convocação, queridos, o Senhor imparte o seu DNA de poder e de autoridade sobre a minha vida. E nos imparte também o propósito da eternidade. Escute esta revelação. Olha só, a revelação é somente para aqueles que estão legitimamente conectados com o corpo de Cristo, que é a igreja, onde se reúne uma vez por semana conforme a ordem do Senhor. Ou seja, a revelação Deus só dá para aqueles que estão conectados através da igreja, através da santa convocação do Senhor. Quando uma pessoa tem uma revelação e não tem igreja, não se congrega, está por aí, não passa de um feiticeiro, um manipulador. O inferno o espera. A verdadeira revelação da profecia, dos ministérios, do serviço, dos dons, é dentro deste corpo, dentro desta celebração, dentro desta santa convocação. Não existem ministérios itinerantes. O ministério itinerante é do diabo, sabe por quê? Porque quando Deus está olhando Jó e vem o diabo, e está lá em Jó, capítulo 1, Deus pergunta para o diabo, de onde você vem? De rodear a terra. Ou seja, o diabo é itinerante, ele passa, vai itinerando. Porque todo servo de Deus tem que ter um alinhamento com Deus e tem que ter a sua cobertura. Não pode andar sozinho por aí.
Eu presto contas da minha vida como pastor, ao meu apóstolo, que cuida de mim. Não somos uma igreja sem cobertura, nós temos cobertura, nós sabemos de onde nós viemos, sabemos onde nós estamos e sabemos para onde nós vamos. E toda revelação, e todo milagre, e todo mover de Deus que acontece em toda a rede, também tem que acontecer na minha casa. Por quê? Porque eu sou da família. Eu estou debaixo desse mesmo governo onde Deus atua sobrenaturalmente. Então, todo poder sobrenatural que atua lá em Miami, que atua lá no Paraguai e que atua em outros lugares em todo o mundo, também atua aqui, na cidade de Araucária, na nossa igreja Osana. Por quê? Porque estamos alinhados. Estamos dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Não estamos fora. Seguimos uma visão. Somos uma igreja ordenada por Deus, estabelecida por Deus e obedecendo aos decretos perpétuos de Deus. Aleluia! Eu quero concluir esse nosso estudo de hoje, dizendo o seguinte: enquanto não tivermos esse fundamento revelado, impresso em nosso espírito, insultaremos a Deus com a nossa religiosidade, desonrando-o ao seu decreto perpétuo. Eu quero dizer uma coisa para você através da palavra do Senhor, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 5 a 7. Escute como é que é a eternidade, né? Diz assim: então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, ou seja, você que cumpre com os decretos perpétuos do Senhor, tanto pequenos como grandes. Está falando da EBI, está falando dos adultos. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, a igreja de Cristo, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E essa multidão continuava dizendo: regozijemo-nos, celebremos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Não é isso que nós fazemos nos nossos cultos de celebração? Depois, João continua dizendo: pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Sabe o que está dizendo isso aí? Que quando nós formos arrebatados e estivermos na região celestial com Cristo, já estivemos lá no céu com Cristo Jesus, nós vamos fazer um culto de celebração no dia do casamento da igreja com Jesus Cristo. Aleluia! Eu espero que você tenha recebido esta impartição, esta palavra no seu coração. Eu espero que uma luz tenha acendido na sua mente e no seu espírito. E a partir desta palavra, comecemos a trabalhar de uma forma mais madura, mais revelada, com gente com mais compromisso com Deus. Já não crentes fracos, debilitados por qualquer circunstância, mas crentes fundamentados na palavra de Deus, com revelação, para levantar este altar de adoração nesta cidade, para poder trazer o evangelho, a realidade do reino de Deus através do evangelho de Cristo em nossa cidade, salvando, curando e manifestando o poder sobrenatural. Queridos, nós vamos impactar o Brasil se tivermos uma igreja com revelação. Amém, queridos? Eu quero orar com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, ministramos esta palavra que vem do teu coração, que vem do teu trono, Senhor. E a nossa expectativa
é de que nós possamos ter passado a mensagem do Senhor ao coração da tua igreja. Esta igreja que o Senhor ama tanto. Esta igreja que o Senhor não poupou seu próprio Filho para poder salvá-la. E nós como igreja queremos nos render, porque somos uma igreja de propósito, somos uma igreja de visão, somos uma igreja que tem propósito estabelecido, queremos andar dignamente diante do Senhor, queremos crescer na revelação, queremos imprimir em nosso espírito a tua vida, que essa mesma luz criada no primeiro dia, Senhor, lá no livro de Gênesis, e quando Jesus ressuscitou, iluminando o mundo com a sua salvação, Pai, nós fomos alcançados por essa luz e Jesus nos outorgou dizendo-nos que somos a luz do mundo como Ele é. Por isso, onde quer que nós estejamos, sejamos iluminadores, sejamos iluminados, assim como na nossa cidade, Senhor. Oh Deus, é algo profético, talvez sem saber, nossas autoridades estão iluminando a cidade toda, Senhor. É significado profético de que esta cidade será iluminada pela luz de Cristo através da sua igreja. E nós profetizamos que estes discípulos que estão aqui se levantarão como verdadeiros luminares, como verdadeiras luzes que resplandecem o poder sobrenatural de Deus na revelação, com fundamentos sólidos na palavra de Deus, que tem palavra, que tem alimento para compartilhar com aqueles que padecem fome, necessidade, e que possam curar os enfermos, poder libertar os opressos, curar os cegos, curar toda sorte de enfermidade que assola a nossa sociedade. Amém. E que assim nos levantemos como uma igreja restaurada lá da igreja primitiva. Tudo aquilo que acontecia na igreja primitiva voltará a acontecer nesta época, porque não é algo novo, não é algo novo que está acontecendo, apenas estamos trazendo aquilo que já era o original, e que com o tempo deteriorou-se, mas o Senhor levanta seus remanescentes para trazer novamente o original, para trazer o mover sobrenatural de Deus sobre a face da terra. Nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu. Apesar de sermos pequenos, mas nos escolheu para sermos grandes, expansivos e poderosos na revelação da tua palavra. Nós oramos agradecidos a ti. Abençoa cada discípulo que tenha fôlego de vida para enfrentar essa semana, e quando chegue no dia da reunião solene ao Senhor, possamos testemunhar dos grandes feitos que o Senhor realizou em nossas vidas. Nós oramos agradecidos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Espero que você tenha desfrutado desta palavra, e daqui a pouco nós vamos estar abrindo o grupo do WhatsApp do discipulado, né? E então você vai poder colocar suas impressões e coloque só aquilo que mais chamou sua atenção. Não precisa fazer o resumo da mensagem. Faça o que mais impactou. Ou seja, coloque a frase mais impactante para você, em poucas palavras. Ok, queridos? Eu desfruto quando eu leio aquilo que chegou até você. Isso significa que a mensagem foi o resultado da oração, do jejum, da disposição, do preparo desta mensagem para ouvir Deus, alcançou seu coração. Isso me edifica muitíssimo. Então, no grupo de WhatsApp, pode escrever. Você que não faz parte do grupo do WhatsApp do discipulado, não tem problema. Se você só faz parte, por exemplo, do Solidária, então escreva lá suas impressões e seu testemunho para edificar o corpo de Cristo. Amém, amados? Eu espero vocês nesta quarta-feira. Aliás, amanhã, oração da madrugada, vamos falar sobre a maturidade. Queridos, esteja atento. Deus tem coisas tremendas para nos revelar. E logo mais, quarta-feira, Casa de Paz, 20 horas, por este mesmo canal estaremos transmitindo uma lição poderosa para a sua vida. Receba nosso carinho, receba nosso abraço. Amém. Pastora Kátia está aqui ao meu lado, também está mandando um grande abraço a vocês. Que Deus lhe conceda esta revelação. Amém. Mastigue esta palavra. Por isso que é importante anotar, para você mastigar. Amém.
e ver pela palavra de Deus Aleluia. esta revelação que o seu pastor, seu Amém. pai espiritual, está lhe oferecendo como um banquete espiritual. Glória a Deus. Amém, amados? Receba nosso carinho, nosso abraço. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês, Aleluia. desde agora e para sempre. Amém. 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 Amém, querido. Boa noite a todos.